Uningá, que o futuro é aqui. Olá, alunos da Uningá. Nós estamos aqui para estar mostrando a vocês uma contribuição significativa para o Congresso de 2024. Vamos falar sobre a melhoria contínua com sustentabilidade, utilizando a metodologia do Lean Six Sigma, que é um forte aliado para os planos de negócio, para as empresas, para qualquer tipo de segmento de mercado. Sejam bem-vindos à nossa palestra e é importante a gente já salientar, se você sempre faz o que sempre fez, você sempre terá o que sempre teve. Então, você nunca muda, a não ser que você tenha uma nova metodologia para fazer as mudanças e gerar uma grande sustentabilidade para o seu plano de negócio ou para as suas atividades, seja ela em área comercial, área industrial ou área até mesmo agrícola, em qualquer atividade, até mesmo na área de saúde. Por analogia, nós podemos fazer aqui uma simbologia sobre canos e poças, né? Ou seja, canos, gotas de água e poças. Uma simbologia de um problema. E esse problema a gente pode fazer essa analogia de como resolver eliminar esse vazamento, essas poças, utilizando então essa analogia com linhas de produção, peças rejeitadas seriam as gotas e a poça um excesso de custo de pessoal. Então você pode ter essa analogia para aqui facilitar aqui o entendimento inicial dos princípios do Lean Six Sigma. Algumas opções que a gente pode gerar como soluções é focar na poça. Então a gente utiliza mais funcionários, então você vai gastar mais. Então muitas empresas utilizam esse artifício, gasta mais. Pode também administrar gota, então você define uma linha de retrabalho. Retrabalho é desperdício, então você está oficializando um erro. Então isso é inadequado, né? Você também pode reduzir os vazamentos, utilizando aí a melhoria em reduzir defeitos. Isso já ajuda já um pouco, mas não o contexto. Ou você pode maximizar o fluxo através do cano, reduzindo variação de enchimento e diminuir o número de defeitos, tempo e custo simultaneamente. Isso já é uma ação já sistêmica e isso é o que a gente deseja para uma empresa de classe mundial. Então você tem essa variação garantida e controlada utilizando através de um método que é o Lean Six Sigma. Então você sempre tem esses problemas, seja em qualquer local, numa universidade, num centro de saúde, numa fazenda rural, num comércio de uma sapataria ou numa indústria metalmecânica, você tem essas variações aqui presentes e você precisa utilizar as técnicas de Lean Six Sigma. Então, como melhorar o desempenho então, de uma fábrica ou de uma empresa? Onde começar? Como identificar os problemas? Como comunicar? Como melhorar? Então você precisa entender. É por isso que muitos empresários ou administradores, contadores, engenheiros têm dificuldade de entender e aí porque precisa de um método para estar resolvendo esses problemas. Então a gente utiliza uma grande ferramenta que é o Lean Six Sigma. É o Lean Manufacturing ou Six Sigma, em inglês Six Sigma. Então a gente vai estar aqui mostrando para vocês essa introdução. Historicamente, o Lean Six Sigma já começa com Six Sigma já na década de 85 e o Lean na década de 84, e que ocorre aqui uma evolução de aprendizado, aprendendo as técnicas do Six Sigma e as técnicas do Lean Manufacturing, que são oriundas do modelo Toyota de produção.
Então a Toyota mostrou muito a evidência dessa técnica, dessa metodologia, e aí os americanos e as indústrias começaram a entender como que um carro Toyota tem aí uma abrangência enorme mundialmente, com baixos índices de rejeição. Então, no princípio básico de Lean Six Sigma, você precisa ter conhecimento técnico, ou seja, a sua formação em engenharia, em administração, em ciências contábeis, ela é pertinente e ela é primordial. Precisamos, então, ter método. Toda eficiência precisa de um método. Então, a gente precisa entender uma metodologia e precisa ter a liderança apoiando, então, essa ação de metodologia. Então, é importante a alta administração estar ciente e apoiar isso. No que a gente vai comentar hoje, a gente tem uma agenda com tópicos, por que o Lean Six Sigma, o que vem a ser o Lean, o que vem a ser Six Sigma. Então, o que é a junção Lean Six Sigma e um resumo final desse método. Então, por que usar o Lean Six Sigma? Ele te ajuda a reduzir preços, custos, gera aí uma competitividade alta de sucesso, você tem aí rentabilidade, tem uma linguagem padronizada que te facilita a entender todo o método, quando ele é bem difundido, e gera aí uma nova motivação e geração de novos líderes com conhecimento na metodologia, que aí você pode estar aplicando constantemente, por isso que chamamos de melhoria contínua, constantemente, para garantir sustentabilidade ao seu negócio, aos seus processos, aos seus produtos. Então, é sempre uma evolução que começa pelos processos, você precisa reduzir defeitos, tempos, depois você atende clientes por estar reduzindo, então, esses problemas de tempo e defeito, e aí você consegue aumentar no seu negócio, dando expectativa muito boa para os acionistas, para o proprietário, para a direção da empresa. Então, uma metodologia muito própria e adequada nesse sentido. O Lean, então, formatando o que vem a ser Lean, Lean significa, o Lean Manufacturing, em português seria manufatura enxuta. É você controlar melhor a redução de desperdícios. Então você tem que fazer um esforço muito grande em reduzir tempos e esforços em desperdícios. Então o Lean, como ponto principal, ele é focado em fluxo ou em velocidade, nas atividades que possam agregar valor. E aquelas que não agregam, você identifica para mitigar ou eliminar essas atividades que não agregam valor. Então você tem um negócio, geralmente pode ter ali um problema, e esse problema está lá pontuado em todo o seu plano de negócio, mas muitas vezes o cliente só quer uma parte, um desejo só, e a gente está contemplando todos os nossos defeitos e mazelas dentro dos nossos processos, computando aí custos exagerados. No futuro, essa empresa pode vir a ser dizimada ou até mesmo perder mercado. Aqui o Lean, por exemplo, na Toyota, a gente pode ter um exemplo, em 2003, teve aí um dos maiores ganhos juntos, maiores, que é a GM, Ford e a Chrysler, 8 bilhões de dólares. Margem de lucro 8,3 vezes. Recall, em 2003, 79% menos que a Ford e 92% menos que a Chrysler. Confiabilidade nos produtos, aí na casa já de 50% ou mais. E em março de 2007, ela passa a GM como o maior fabricante de automóveis do planeta Terra.
Então ela torna muito mais competitiva usando o método Lean e também o Six Sigma. O que são então os desperdícios? Eles são focados em 8 tópicos, que é esses itens que não agregam valor em qualquer negócio, em qualquer atividade. Então a gente tem a superprodução, então você começa a produzir em excesso, você está gastando aqui dinheiro, recurso, ter estoques elevados, então isso você encontra às vezes em algumas indústrias, comércio, de um modo geral. Transporte também inadequado ou exagerado, defeitos gerados durante a sua fabricação, você gera muitos defeitos, movimentação de pessoas, de cargas dentro da sua instalação, seja qual for o ambiente, superprocessamento, você cria etapas como inspeção, reinspeção, retrabalho, cria pontos que não são necessários, que você acha que eram necessários, mas precisa então ser eliminados. Tem a espera, então você fica esperando uma atividade para poder contemplar outra atividade. Então você está produzindo uma peça aí na usinagem, e na usinagem você está esperando a matéria-prima, porque a área de compras não comprou, porque o estoque ainda não recebeu, então vai criando a espera. Então isso você precisa mitigar bem. Talento também, você tem um pessoal com habilidade, está mostrando soluções, como aqui uma roda, aqui no formato já de um círculo, e o pessoal usando uma roda no formato quadrado. Então eles estão viciados e não pedem ajuda. Então precisa ser reconhecido também a utilização de talentos das pessoas. Então as ferramentas Lean, você pode utilizar todas essas. Kaizen, Pokayoke, quadro de controle de qualidade de processo, o TPM, OE é a eficiência global do equipamento, mapeamento do fluxo de valor, fluxo em peças de células de fabricação, trabalho padronizado, 5 Ps, são 5 planejamentos e atividades, setup rápido, que é aqui a troca rápida de ferramenta, 5S, o ambiente limpo e organizado, e a fábrica visual para gestão à vista. São elementos que ajudam muito a gerir as técnicas de implantação do Lean e geram frutos de resultados para a empresa. Agora, olhando já o Six Sigma, nessa outra visão, ele utiliza um método complementar que é o DMAIC, que aqui está em inglês, que é o Define, Measure, Analyze, Improve e Control, ou definir, medir, analisar, melhorar e controlar. Então a gente vai estar mostrando um pouquinho essas etapas aqui para frente. O Six Sigma, então, ele já tem um foco mais em itens mensuráveis, em itens que você mede no seu dia a dia. Quais seriam esses, por exemplo? Espessura, pressão, temperatura, velocidade, itens que vocês estão medindo, tem algum instrumento medindo. Se você tem essa medição, você utiliza então ferramentas estatísticas, que é a matemática, para ganhar ali assertividade para o controle de processo. Então aí você utiliza o Six Sigma para atividades em que você tenha resultados mensuráveis. Isso também pode estar acontecendo em qualquer campo. Um ponto de ônibus está sempre às 9 horas da manhã, tem que sair o ônibus e chegar no ponto B às 9h15. Então você começa a medir esse tempo constantemente para verificar como está a eficiência do seu tráfego ali rodoviário, por exemplo, ou de um item de fabricação, ou um item de
expansão para um determinado processo de fabricação. Então a gente pode ter aqui um exemplo, né, sobre a visão do Seis Sigma, né? Normalmente a gente considera muito bom já, né, você ter ali uma assertividade no seu processo em 99%. Então você está bem capaz, parece que você está bem eficiente. E o Seis Sigma é 99,99966. Então você já tem aqui uma simbologia bem mais exigente. Então a gente pode pegar exemplos do dia a dia, o que se transforma o Seis Sigma. Objetos postados perdidos por hora, lá pela companhia de correios. 20 mil peças com 99%. Um projeto Seis Sigma, somente 7 objetos são perdidos por hora. Somente 7. Água não potável na companhia aí da Sabesp ou na companhia aqui do Paraná, ou seja, qual for a companhia. Quase 15 minutos por dia com 99%. Seis Sigma, 1 minuto a cada 7 meses. Olha a grandeza de profundidade de eficiência. Operações cirúrgicas incorretas por semana, 5 mil. No projeto Seis Sigma, 1,7. Baixa muito a sua intensidade de erros. Pousos incorretos ou longos, 2 diariamente, 1 a cada 5 anos. Então você vê que você tem qualquer aplicação em qualquer segmento de mercado ou de trabalho. Prescrições de remédios erradas a cada ano, 200 mil. No Seis Sigma, 68. Então você mitiga muito, reduz. Falta de energia elétrica, quase 7 horas a cada mês. Passa para 1 hora a cada 34 anos. Isso realmente requer aí um controle muito grande. Mas a metodologia te dá esses subsídios para que você possa alcançar esses objetivos. Então, o Seis Sigma, para entender o que é Sigma, é o desvio padrão clássico desse símbolo aqui, que a gente vê na matemática, na estatística, e isso é o símbolo do desvio padrão. Em função do desvio padrão, então a gente tem o que a gente chama de Seis Sigma, é quando você tem uma distribuição do desvio padrão em 6 desvios para a direita ou 6 desvios para a esquerda, caracterizando assim um projeto, um processo em que você quer atuar o Seis Sigma. Então a sua intenção é que isso fique bem mais assertivo, controlado. Então você precisa entender que a sua variação da dispersão que você está encontrando no seu sistema, você tem ali essas variações, o nível sigma de um processo de fabricação ou de alguma atividade que você está mensurando. Então você vê as relações que tem. Você pode colocar, por exemplo, aqui um tempo médio para atendimento. Por exemplo, lá no atendimento da Uningá, qual é o tempo médio de atendimento? Você pode ter aí limites aí inferior e superior, e aí você ter aí uma característica de como está a distribuição dos tempos aí que estão ocorrendo. E aí acima desses limites você tem e encontra os defeitos. Então ele já te mostra a realidade que está acontecendo no seu processo. Quando você tem uma variação já de 4 sigmas, então você repara que já começa a atender dentro da expectativa, mas ela está bem mais distribuída. 5 sigmas, repara que está dentro do limite, mas está reduzindo os defeitos. Ele está compatibilizando cada vez mais a assertividade para um nível 6 sigma. Então repara que ele está bem mais ao centro
Então ele tem mais exatidão e precisão. Um exemplo na Motorola, quando ela utilizou o Six Sigma já, ela teve um ganho de produtividade de $68 por empregado para $110 por empregado. Então, um ganho grande, significativo de implantação da melhoria. Economia nas operações na casa de $2,2 bilhões. Eu trabalhei numa empresa, por exemplo, siderúrgica, que são grandes planos de negócio, movimentam muito dinheiro na casa de bilhões. Eu lembro que a gente fazia reduções em projetos de minério, mineração, coque, energia elétrica, e em cada redução de 2% nessa fábrica, rendia na casa de 20 bilhões de reais por ano, já de redução. Como eu tenho uma formação aí em engenharia e sou Master Black Belt em Lean Six Sigma, eu tenho essa experiência e realmente mostrar que isso consolida e mostra que é profundo e existe esse ganho significativo. Então é importante a gente ter a assertividade de buscar aqui o centro dos seus objetivos. Esse é o objetivo do Six Sigma. Então a gente pode ver através da resolução do DMAIC como pode ser feito isso. Então às vezes tem empresas ou processos que não têm precisão e exatidão. Às vezes ela tem precisão, mas não tem exatidão. Às vezes ela não tem precisão, mas tem exatidão. E às vezes ela tem precisão e exatidão. Esse é o objetivo. Então você pode verificar a sua analogia com os processos que você deseja alcançar, que é essa resolução do Six Sigma para você reduzir variabilidade, reduzir desperdícios. Então, usando o DMAIC, que é a metodologia, então você tem a definição, que é o D, medir, então você vai medir as suas considerações do seu processo, analisar, melhorar, que em inglês é improve, e controlar, verificar se você realmente das ações melhorou efetivamente os seus processos. Por analogia em conceito de princípios de fundamentos, o DMAIC se baseia no ciclo PDCA. Então o Define, o Measure e o Analyze, parte do Improve, da melhoria, faz parte de um planejamento. Na melhoria, então, você faz a execução, que é o Do, depois você faz no Control a ação de controle e também a sua ação de movimentação para você ficar verificando a sua melhoria efetiva. E aqui a gente vê o método, como é o DMAIC. Então ele é em inglês, né? Define, Measure, Analyze, Improve, Control, que é definir, medir, analisar, melhorar e controlar. Repare que você tem que ter um domínio de conceitos, de perguntas que deve estar te orientando, com domínio de ferramentas. Essas ferramentas, cada uma delas tem que ser evidência para cada atividade. Então você tem que ter domínio de cada ponto desse. Inclusive análise econômica, gestão de projetos como Project Charter, e você precisa ter conhecimento técnico. Então não é inviabilizado o conhecimento do administrador, do contador, do engenheiro, do médico, do dentista, seja qual for a sua profissão, você pode utilizar esses métodos. O Measure também faz o acompanhamento de cada etapa e muitas variáveis de domínios de ferramentas. Depois o Analyze, você vai analisar e verifica também cada escopo de seu projeto, gera então uma melhoria, então ela tem que ser baseada com metodologia. O ser humano, principalmente o ocidental, não gosta de respirar
bem como obedecer uma metodologia. Tem que obedecer a técnica, a metodologia. Ela revela para você a solução e o problema. Aí você tem como ser assertivo, mas ele está verificando com você o seu método, a sua eficiência dos seus processos. Aí depois você controla, porque você já tomou uma ação, para verificar se efetivamente está ocorrendo a melhoria. Se ela não ocorreu, houve então erro no método, ou então ela vai estar dando eficiência, vai estar dando ali muita qualidade em resultado. Se você não encontrou, você tem que refazer o método, ver onde você errou e volta no método. Não pode dispersar da sua caracterização do seu método. Dentro dessa perspectiva, então você vê falhas e custo sendo ali, acontecem ali constantemente nos seus processos. Então você vê uma taxa de defeito sendo ali reduzida, se você faz um campo de melhoria, mas repara que uma exigência para o Seis Sigma é que seu custo de controle começa a aumentar. Então cabe também ao quem está ali gerindo o projeto de melhoria saber qual o momento, se eu quero ir até o 6 sigma ou um 5 sigma, um 4 sigma. Então eu já faço a melhoria. Ou eu faço paulatinamente, gradativamente, a minha inserção dos meus benefícios de nível de controle para chegar numa classe mundial de eficiência. Então aí mostra, tá vendo? Cada nível de 6 sigma que eu posso controlar esses custos. Então eu posso ter essa correlação mostrada aqui, né? Então o nível 2 sigma, muitas empresas, serviços trabalham em 2 sigma. Isso pode ser medido pelos seus processos. Muitas, em média, algumas indústrias estão em 4 sigma. Mas a classe mundial é 6 sigma. Por isso que você encontra células automatizadas, flexíveis, que produzem rapidamente, com alta eficiência, baixa produtividade. E aí você vê esse nível de 6 sigma sendo atuado. Para a gente entender e mostrar, né, e vocês entenderem esse contexto, Deming é um grande pesquisador que foi ao Japão, introduziu essas técnicas que os Estados Unidos, na época da Segunda Grande Guerra, não atentaram para esse precioso domínio dessa técnica. Deming levou para os japoneses e lá ele introduziu parte dessas técnicas lá para o Japão, baseado principalmente para a Toyota, e a Toyota então se desenvolveu mostrando o modelo dela. Então o que é interessante, Deming fala, não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. Não se define o que não se entende. E o que não há sucesso, que não se gerencia. Então é importante você entender o que você está fazendo. O que pode ser medido pode ser melhorado, de acordo com Peter Drucker, contribuindo em épocas diferentes o mesmo conceito. Então é importante medir para controlar. Guardem isso, medir para controlar. Qual é o custo aí de um curso de engenharia mecânica na Uningá? Qual é o custo de fabricação de uma peça fundida numa fábrica metalmecânica? Qual que é o custo da produtividade de plantios de grãos de soja em um terreno de 1.000 metros quadrados? Exemplo. Então você precisa medir para controlar, que é isso que eles estão falando. Para isso, sabendo disso, você pode utilizar os métodos Lean Six Sigma e você vai ser bem mais assertivo, vai ser bem mais
tecnológico, vai ter domínio dos processos, vai ter domínio daquilo que você está fazendo. Dentro de uma estruturação Six Sigma, isso é quem tiver o interesse, né, a gente está mostrando aqui, você tem elementos que você precisa aí criar. Então você tem que ter pessoas que vão estar montando a sua estrutura Six Sigma. Então você vai ter aí quem que vai ser o champion, então geralmente é o presidente, o dono do processo é a diretoria, o project champion, ou seja, o gerente geral, por exemplo. Aí vai surgir os especialistas, Master Black Belt, Black Belts, Green Belts, membros da equipe e a área financeira, que consolida a sustentabilidade do seu negócio. E é aí que surge, né, as expressões de mercado, o Green Belt, o Black Belt e o Master Black Belt. Eu sou formado em Green Belt, em Black Belt e Master Black Belt. Atuei em vários segmentos de mercado, seja em alimentos, máquinas, em processos de química, a área de petróleo, a área de introdução a todos os segmentos de computação. Então, a diversidade é grande. Dentro da estruturação, olha lá, os champion fala na alta administração que dá para cada plano de negócio, é montado com um Master Black Belt, que ele tem em cada célula de negócio um Black Belt, que está atrelado aos Green Belts, que aí você tem uma cadeia de hierarquia Six Sigma. E aí você tem os membros de equipe para cada projeto que você quer resolver, solucionar. Então você vê aqui como é feita uma organização do Six Sigma. Em face disso, é importante, então, você identificar as oportunidades em projetos. Geralmente, são projetos de 4 a 6 meses, para os Green Belts, principalmente, atrelado aos Black Belts. Aí você tem que ter benefício operacional ou financeiro. Então, a área de contabilidade, administração, com a engenharias, com o médico, com o dentista, todos são interligados. Então, não é somente para a indústria, mas sim para todo e qualquer segmento de mercado e processo. É importante, então, você linkar e saber as suas métricas de como você pode alimentar os seus dados para que você tenha aí satisfação para a resolução dos problemas. Então, aqui você tem os inputs que te levam a pensar em como caracterizar um bom projeto. Então, ele tem que ser bem definido e focado, um ciclo curto com alta frequência. Então, exemplo, os automóveis da Uningá estão furando o pneu toda semana, 4, 5 automóveis da frota furam o pneu toda semana. Então, você tem ali um problema de ciclo curto com alta frequência. Então, aqui é um exemplo para vocês entenderem. Métricas definidas, controle de processo, interface com o cliente, então são características de projetos. Objetivos estratégicos, impacto no negócio e comprometimento da equipe. Então isso é um ponto focal importante. E aqui mostra bem a realidade de um método Lean Six Sigma. Então você não pode aplicar ele em qualquer ponto. Se você tem uma causa conhecida, mas uma ação conhecida, então não precisa do método. Você toma uma ação gerencial. O seu supervisor, o seu pessoal já padronizado, toma ação. Porque a causa é conhecida e a solução é conhecida. Agora, se a causa é desconhecida, mas a solução é conhecida, ok, então você pode navegar ainda um pouco na decisão gerencial, já que você sabe a solução conhecida. Porém, se a causa é conhecida, mas a solução desconhecida, causa conhecida, você pode utilizar as ferramentas do Lean Manufacturing.
fluxo e velocidade. Geralmente aborda-se aqui. Ferramentas gerenciais. Resolve bem aqui, resolve muito. Quando a solução é desconhecida e causa desconhecida, somente o Seis Sigma com o DMake vai estar resolvendo seu problema. Aí você precisa acionar um Green Belt ou um Black Belt. Se ele for muito bem capacitado e treinado em institutos confiáveis, ele vai saber conduzir muito bem a solução para causas desconhecidas e soluções desconhecidas. Então, por exemplo, eu tinha um desafio de reduzir o desvio de temperatura da bobina para chapas de aço, por exemplo, para a indústria de latas, que vai para o pescado, que vai para o leite ninho, que vai para o leite glória, que vai para a ervilha, que vai lá para a lata de milho. Então, como reduzir um desvio que estava passando em uma linha de processamento, gerando retrabalho na casa de 80%. Então, a gente teve que fazer um mapeamento de todo o processo, criar aí o método DMake. Eu tive que usar aí o DOE, por exemplo, né? Que é um planejamento de experimento para a solução desses processos, dessas variáveis, e a gente reduziu isso para 0. Não se passa mais chapas para as linhas de retrabalho. Elas eram já processadas diretamente já para o ciclo de processo convencional. Para isso você teve que mapear todas as variáveis. Chegou a ter 15 variáveis. Então isso dá uma equação muito complexa. Então, se você é bem formado, entendendo, você consegue e resolve o problema. Então, os projetos podem ter as suas priorizações de benefício e aquilo que você considera difícil ou fácil, e você pode ir abordando com técnicas de resolução de seus problemas. Então, por exemplo, eu já fui um Black Belt para nível corporativo. Então, eu retratava com a direção da presidência e eu tinha que falar com 15 gerentes gerais. 15 gerentes gerais que embaixo dele tinha 3 gerências operacionais. Debaixo de cada gerência tinha trabalho de 365 dias, todos os dias no ano, 24 horas, trabalhando sem parar. Então você tinha problemas demais e de qualquer natureza. Então a gente criava um benefício daquilo que era considerado difícil e fácil e ia eliminando ou mitigando, reduzindo cada problema. Em todas as gerências gerais, em todos os planos de negócio, que envolvia mineração, envolvia a área de ferrovias, envolvia a área de portos, envolvia unidade no Paraná, unidade em Minas Gerais, unidade no Rio de Janeiro, unidade em São Paulo, unidade em Santa Catarina. Então você tinha essa diversidade aí grande. Então um projeto Lean Six Sigma é sempre um esforço atacar itens graves, altos, né? Em benefício alto, esforço alto, e já Lean é para baixa ali, complexidade e esforço. Então o Lean são ações gerenciais e de fluxo de tempo. Resolvem na prática, principalmente a indústria pequena, porte, médio porte. Resolve muito usando o Lean. O Seis Sigma, já para as pequenas e médias empresas, ela precisa então ter uma gestão melhor de controle. Tendo, você também pode utilizar. Geralmente as de grande porte utilizam muito o Lean Six Sigma. Então quando você vai numa autopeças, você vai num segmento de petróleo, você já vê a ação desse domínio e reduções significativas aí de ganho financeiro.
Então, portanto, para a gente aí somar e entender o que é o Lean Six Sigma, é a ação aí das soluções de Lean e do Six Sigma, ou seja, para fluxos e velocidades, e também pensando em reduzir desperdícios quanto aos itens mensuráveis, que é a variabilidade. Então, é uma estratégia de negócio, tem uma metodologia de solução, tem meta e medição e aplica em todo e qualquer processo de uma empresa, não só de manufatura, mas de qualquer processo, seja ele qualquer segmento de mercado. Então você vê aqui o resumo, que é o controle de processo, são unidades que você tem que controlar a variabilidade, e fluxos e velocidade, usando a técnica do Lean. Então você tem a associação do Lean Six Sigma. Então você já vê, o sistema é reduzir desperdícios, Six Sigma reduzir a variabilidade. Essa é a diferença. Você usa no Six Sigma o método DMake, já os princípios Lean, você usa aquelas ferramentas do Lean para cada uma dessas. Então é focado muito em fluxo e aqui é focado muito em problema de variabilidade. As vantagens, então, de ter integração é uma estratégia única de aprimoramento, linguagem comum, compartilhamento de recursos, muito bom, resultados mais rápidos, eficientes, integração com a qualidade e produtividade. Aqui atua muito a metodologia em produtividade. O Brasil é medido em produtividade comparado com outros países do mundo e a gente tem baixa produtividade. Então há casos que a gente precisa melhorar o método e há casos que a gente precisa fazer automação. Então precisa antes dominar o processo para saber que caminho devemos tomar. Também funciona. Como ele funciona? Ele dá retorno financeiro, dá um enfoque disciplinado bastante, com a produtividade e qualidade, define infraestrutura, porque você tem que dominar o seu processo, utiliza método científico, isso é importante para consolidar a formação que a gente oferece aqui na Uningá. Todos os profissionais entendem de metodologia científica, e isso é presente no método Lean Six Sigma. Então, qualquer profissional pode utilizar esse método. Você entende verdadeiramente o processo que você está atuando. Você espera, então, alcançar velocidade de resposta, boa qualidade, reduzir custo e atender o seu cliente. Uma transformação cultural realmente ocorre em função dessa melhoria com sustentabilidade, melhora muito o resultado e cresce as vendas e os lucros. E assim, a gente agradece bastante vocês pela nossa apresentação e a gente, como está gravando, a gente bate palma e a gente abre para perguntas para vocês.